O maior ato de amor dos pais para com os filhos é corrigir quando eles estiverem errados, adverti-los quando forem repreensíveis. Amar não significa fechar os olhos para o erro, mas com mansidão corrigi-lo. Depois, outra função dos pais: educar. Os pais não criam os filhos para si, eles os educam para o mundo. É na prática da vida que os filhos provarão que os pais foram ou não competentes na sublime missão de educá-los. Outra função dos pais é proteger. Além de amar e educar, os pais devem ser verdadeiros protetores dos seus filhos. Por eles lutam, sacrificam-se e buscam o melhor para suas vidas. Mas proteger os filhos não significa fazer a vontade deles. Quando os pais são honestos e sinceros com os filhos, eles os protegem para a vida. Então, amar, educar e proteger. Então, amar significa também corrigir. Educar significa colocar limites. Proteger significa livrá-los de um mal no futuro, ensinando-os corretamente e sendo exemplo para eles. Então nós temos na parte 2 aí, tópico 1, ética da personalidade, e tópico 2, ética do caráter. Ética da personalidade. Hoje, mais do que nunca, necessitamos educar nossas crianças tomando por base os valores morais e espirituais da Bíblia Sagrada. Então aí a base do ensino lá é a Bíblia, a palavra de Deus. Primeira coisa, ensinar os filhos de acordo com a palavra de Deus, lendo em família a palavra de Deus. Então arranje aí horários onde você pode se reunir com seus filhos e ler a Bíblia com eles, junto com eles, ensinando-os através da Bíblia. Vai lendo e dá uma explicação dentro daquilo que leu, da maneira que você entende. Então é importante isso. A ética ensinada pelas escolas seculares e pela mídia é relativista e permissiva. O que conta não é o ser, e sim o ter. Com isso, nossos filhos ficam completamente desprotegidos diante das armadilhas deste mundo, por não terem ainda noção do certo e do errado, conforme destaca Salomão em Provérbios 7, 6 e 7. Nessa passagem, deparamos com a triste figura do jovem simples e desprotegido diante da sedução do mundo. Então, a educação que é dada aos filhos nos colégios é uma educação aí completamente fora dos padrões bíblicos. Então, se os filhos não conhecerem os padrões bíblicos, como é que eles vão viver? Eles vão viver de acordo com essa educação aí relativista, permissiva. Eles vão achar que ter é muito mais importante do que ser. E aí estarão com o futuro comprometido. Então os pais são responsáveis por mostrar, por revelar aos seus filhos o padrão de ética e de moral que é a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Se as suas crianças, seus filhos não tiverem esse padrão bíblico para seguirem, eles vão seguir os padrões do mundo e estarão contrários à palavra de Deus. Então Salomão fala de um jovem simples que caiu numa armadilha. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Simples aqui, nós vamos ver aqui que é uma pessoa que não tem o devido preparo, né? Não tem atitude para vencer o mal, para combater o mal, para olhar o mal e entender que é mal e se livrar dele. Algumas questões precisam ser elucidadas nesse texto. A palavra simples, traduzida do hebraico pet, refere-se a uma pessoa tola e ingênua. O termo hebraico leb, traduzido por coração, ser interior ou juízo, é usado para descrever o caráter moral do indivíduo. O que faltou ao jovem de Provérbios 7 foi exatamente a noção de valores morais bem demarcados. O resultado não poderia ser outro. Ele caiu nas garras do pecado. Não permitamos, pois, que o mesmo ocorra com os nossos filhos. Vamos instruí-los enquanto é tempo. Então, Provérbios 7, 6 e 7 diz o quê? Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo.
Então o sábio, observando, viu um jovem que acabou caindo numa armadilha de uma prostituta. Por quê? Porque esse jovem não tinha o devido preparo, né? Então os filhos, se não são devidamente preparados, ensinados em casa, quando eles enfrentam alguma situação lá fora, eles acabam caindo nas tentações, não conseguem resistir, porque não tiveram uma base sólida, baseada na palavra de Deus. Então, se o jovem não foi ensinado que a prostituição é um pecado terrível, que vai causar danos à sua vida, que pode de repente aparecer até aí um filho que não foi planejado, né? Que pode causar até a morte dele, que às vezes é um adultério. Então, tantos problemas, a pessoa deve ser advertida e ensinada em casa. Aí, quando surge a tentação, ele consegue resistir a essa tentação, consegue vencer a tentação. Mas como ele não é educado, não é ensinado em casa, quando as tentações vêm, quando as coisas vêm para ali tentar enrolá-lo, ludibriá-lo, né, envolvê-lo, ele acaba caindo, porque não teve o devido ensino, não foi estruturado, não foi preparado para enfrentar essa situação. Tópico 2 aí, ética do caráter. A ética coloca os valores no lugar onde eles devem estar. A ideia aqui é educar a pessoa tomando por base os valores ensinados na Bíblia. Mais importante, não são os sentimentos, mas o comportamento. Não é a sensibilidade, mas o compromisso com a atitude correta de se tomar. É exatamente isso que Salomão diz ter herdado do seu pai. E o mesmo objetivo é transmitir ao seu filho. Provérbios 4, 3 e 4. Então essa ética do caráter é um conjunto de normas, de regras a serem seguidas, que não podem deixar de ser observadas, de serem aprendidas. Então, são normas, são luzes acesas no caminho. Tem que seguir por aí, não pode sair daí. Então, não é baseado isso em sentimentos. Ah, eu gosto de Coca-Cola. Então, toma Coca-Cola. Ah, mas a Coca-Cola vai me fazer mal. Então, eu não vou tomar. Então não se faz o que você gosta, se faz o que é correto. Então é preciso tomar uma atitude quanto a fazer o que é correto e o que não é correto. Então você vai tomar uma atitude. Então esse é um exemplo, né? Existem vários exemplos. Então você vai de repente a um restaurante, você vai escolher o que vai comer. Então tem aqui uma carne gordurosa. Eu gosto muito, mas não vou comer. Então a nossa vida não pode ser baseada em sentimentos. Nós não fazemos essas coisas porque gostamos. Nós devemos fazer aquilo que é o certo fazer, é o correto fazer. Então as crianças, os filhos, devem ser educados assim. Eu gosto, mas não vou fazer. Eu gostaria disso, mas como isso vai me causar isso, vai me fazer mal, eu prefiro fazer isso. Então a vida é cheia de escolhas. Tudo que você vai fazer tem aí as escolhas. E nós devemos fazer as melhores escolhas. A nossa vida, o sucesso da nossa vida é baseado exatamente nas escolhas que nós fizemos durante a nossa vida. Parte 3, educação integral. Tópico 1, desenvolvimento mental. Tópico 2, desenvolvimento moral. Tópico 1 aí então, desenvolvimento mental. Provérbios mostra o quanto é importante os mais jovens serem treinados para que tenham o discernimento adequado para a vida. Por isso Salomão mostra os frutos desse treinamento: sabedoria, disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão, habilidade, prudência, conhecimento e reflexão. Todo esse aprendizado valia-se de uma técnica apurada de memorização, visando preparar integralmente o jovem à vida. Por conseguinte, inclinemos o coração ao entendimento, Provérbios 2:2.
Atemos a benignidade ao pescoço, escrevemos-la na tábua do coração, Provérbios 3:3, e guardemos a instrução no lugar mais íntimo do ser, Provérbios 4:21. Então os mais jovens devem ser treinados para a vida, para as experiências que eles viverão no futuro. Deverão principalmente serem treinados, educados para enfrentarem as tentações que virão durante as suas vidas. Isso é muito importante. E deve ser ensinado que, principalmente para enfrentar o futuro, deve-se estar em comunhão com Deus. Olha, com Deus pode-se resolver e se vencer todas as coisas que virão e saber discernir se aquilo vai causar bem ou mal, escapando então do mal e adquirindo sabedoria e caminhando pelo caminho correto. Então olha aí quanta coisa é ensinada aqui na educação dos filhos. Então qual o resultado do treinamento dos pais para com seus filhos? Então ele vai adquirir, olha tanta coisa aí: sabedoria, disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão, habilidade, prudência, conhecimento e reflexão. Então tudo isso o filho adquire com os seus pais, tendo como exemplo de vida os seus pais. Então quando os pais conseguiram chegar nesse patamar, se esforçaram por viver de acordo com tudo isso, seus filhos terão então base para viverem com tudo isso em suas vidas funcionando corretamente. Então no tempo de Salomão, essa educação era dada aí com repetição. Então a criança ia aprendendo, ia decorando isso, repetindo, até guardar isso na sua memória. Hoje nós vemos aí que é raro, muito raro, uma casa onde os pais estão lendo a Bíblia junto com os filhos, onde estão incentivando seus filhos a lerem a Bíblia, onde os pais estão aí fazendo um culto doméstico. É muito raro isso, infelizmente. Se na casa dos próprios cristãos nós não vemos isso, como é que vai ser essa sociedade amanhã? Então é necessário, é urgente que os pais comecem a educar os seus filhos, lendo a Bíblia com eles, junto com eles, falando com eles sobre o que está na Bíblia. Eles devem memorizar o que está na Bíblia, guardar isso no fundo do coração. Isso é urgente. Como é que nós vamos conseguir melhorar a sociedade que nós vivemos? Como é que nós vamos ter um futuro brilhante para esse país se nós não nos dedicarmos a ensinar os nossos filhos? Você tem que pensar o seguinte: se cada pai ensinar os seus filhos a lerem a Bíblia, a guardarem o que está na Bíblia dentro dos seus corações, o futuro será brilhante em todas as áreas. Agora, se continuarmos do jeito que vamos, se continuarmos aí sem nos dedicarmos, sem colocar pelo menos uma leitura bíblica dentro do nosso lar, nós estaremos colaborando para que o mundo fique cada vez pior. Então não adianta ficar falando, criticando as autoridades, os colégios, os professores, os pastores, não sei mais quem. Não adianta ficar apenas falando, criticando. Temos que fazer alguma coisa para melhorar o futuro. Pelo menos se o nosso viver hoje está na sociedade podre, pelo menos nós podemos melhorar a próxima sociedade, a próxima geração. E de que maneira? Ensinando os nossos filhos a palavra de Deus.